Deus abençoe, irmãos. Amém? Nós vamos ler Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amado Criador, mais uma vez estamos agradecidos por poder estar na sua casa. Cada um sabe o que tem passado, de bom ou de mal, durante o dia. Mas aqui estamos, e outros que estão acamados, dependendo de saúde, que o Senhor possa manifestar este poder curador para cada pessoa. Pai do irmão Adriano, ali na UTI, depende de Ti. Entra em cena e abençoa, Pai, para a glória do Seu nome. Ajuda-nos enquanto meditamos em Sua palavra, que esta palavra possa mover cada dia o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O livro da redenção, o Novo Testamento. Eu creio que a própria Escritura, ela já dá luz para nós, para vermos o dia da redenção. Se Paulo, falando aos Efésios, ele estava mostrando para eles não entristecer o Espírito Santo, no qual eles estavam selados para o dia da redenção. Eu quero colocar estas palavras junto com as do irmão Brana, porque irmão Brana mostra que Jesus não podia ter nos redimido há 40 anos atrás. Porque a gente pensa numa redenção apenas no levantamento do corpo. Mas o dia da redenção é quando termina a intercessão. Aí vem o dia da redenção. E o Espírito Santo foi nos dado até o dia da redenção. Porque é daquele dia para frente, nós tomaremos uma mensagem que nos revela que já fomos redimidos, que não vamos ser redimidos. Tem muitas pessoas que estão aguardando o dia da redenção. Então que o Espírito Santo, o qual você não deve entristecê-lo, e sabe de uma coisa, entristecer o Espírito Santo em forma de Espírito é uma coisa, na manifestação de 7 eras da igreja. Entristecer o Espírito Santo em forma de carne, nos dias de William Branham, o Espírito Santo não era em forma de Espírito Santo. Nos dias do irmão Branham, o Espírito Santo estava em forma de carne.
assim como o Espírito Santo estava em forma de carne nos dias de Jesus. Só que nos dias de Jesus, eram os dias que Jesus não podia condená-los. O próprio Jesus mostrou isto, que aquele que pecasse contra o Filho do Homem seria perdoado, porque o Filho do Homem era Deus nele, era uma manifestação do Espírito Santo, que Deus é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, só existe um Espírito, e esse é santo, e esse é Deus, certo? Por isso, quando você fala em Pai e Espírito Santo, é uma coisa só. Pai é Espírito, se é Espírito ele é santo, e o Espírito Santo é uma coisa só, não tem um Pai e um Espírito Santo. Por isso tinha que vir a mensagem do profeta para poder revelar a deidade, a divindade, que não conseguíamos crer. Nós não víamos, nós víamos 3 pessoas. Outros ainda depois de toda esta revelação, ainda estão vendo 2 pessoas. Mas é tão claro, se Deus é Espírito, Ele é Espírito Santo. Então o Pai e o Espírito Santo é uma coisa só, é Espírito. Jesus é o corpo no qual aquele Espírito morou. Quantas pessoas tem? Uma. É uma pessoa que o Espírito Santo morou nela. Quantos espíritos você tem? Você tem um espírito. Você pode viver possesso com demônios, com espíritos diversos, que as pessoas podem estar possessas com espíritos diversos, mas ela tem um espírito. Cada corpo tem um espírito. E o corpo de Deus tem um espírito. E o corpo de Deus foi Jesus Cristo. Tinha um espírito. O Pai, o Espírito Santo, nele. É o Pai que está em mim. É quem faz as obras. Quando ele falava no tocante ao Espírito Santo, ele estava falando no tocante um ofício que outra vez seria manifesto depois da morte do Filho. Aí teria que vir o ofício do Espírito Santo sobre a igreja. Aí já era o Espírito em um povo. Ali era o Espírito num corpo. Depois era o Espírito num povo, que é um corpo também. Um povo numa unidade, conforme está em Atos 2, eles viviam numa unidade, então era um Espírito só, que habitava entre eles. Entre os irmãos da igreja primitiva, não tinha divisão de crença. Todos eles criam na ressurreição de Jesus Cristo. Todos eles pregavam a mesma mensagem. Pregavam o mesmo batismo. E o dia que Pedro encontrou com Paulo, Paulo com Pedro, eles pregavam o mesmo evangelho. Eles criam da mesma forma. Então era o tempo que o Espírito Santo tinha se derramado num homem chamado Jesus, e depois Jesus se derramou num corpo chamado igreja. E aí ficou durante 7 eras da igreja, o Espírito Santo operando no meio do povo. Então ele não pôde nos redimir lá. Ele nos comprou lá. Ele pagou o preço lá. É como você vê o que o irmão Branham não podia dizer lá, em Jeffersonville, no Tabernáculo Branham. Ele revelou, mas não podia dizer lá. Jesus fez tudo no Calvário, foi tudo consumado, mas ele não podia nos redimir lá. Foi por isso que Pedro e Paulo vem informando. Temos mais claro aqui na carta de Paulo aos Efésios: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia. Isto é para frente, para o dia da redenção. Então ele não podia nos redimir. Você sabe que estas coisas só um profeta podia pregar. E nós crer agora.
tem base bíblica. Se ele está dizendo que nós somos selados até o dia da redenção, não é para trás. O dia da redenção está para frente. Então, não pode ser redimido no Calvário. Nós não podemos ser redimidos no Calvário. 2 milênios atrás. Agora, tem a mensagem aqui do profeta, que eu quero entrar nela. Almas que estão em prisão agora. Esta mensagem ela é rica em revelação, pregada depois dos selos. Ele diz: o Cordeiro surgiu, foi até aquele que tinha um livro na sua destra, recebeu o livro. Aí, quando ele diz isso, subiu no trono e se assentou, é onde eles fazem a doutrina de que Jesus pegou o livro e assentou no mesmo trono de intercessão. E aí está o engano, o erro, porque quando ele sai do trono, ele não pode voltar lá mais. Quando ele sai do trono é porque ele cumpriu aquele trabalho intercessório. Ele não pode voltar para aquele trono. Quando diz ele subiu no trono, é no seu trono. É no trono de vencedor, não trono de intercessão. Mas eles, como não têm a revelação que vocês já alcançaram, eles continuam achando que o Cordeiro saiu do trono, pegou o livro, revelou e voltou e assentou no mesmo trono que ele tinha saído. Quando o próprio Mombrana mostra que ele não pode fazer isto e que ele saiu e assentou no seu próprio trono. É isto que está em Apocalipse 3, 14 a 22. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Nunca ninguém assentou com Jesus no trono. Jesus assentou com o Pai no seu trono, mas nunca ninguém assentou com Jesus no seu trono. Mas quando chega na era de Laodiceia, o vencedor da era de Laodiceia, que é o mensageiro do dia, que é o último eleito, o último anjo, o último selo, o último trovão, quando chega no seu dia, então o Cordeiro deixa o lugar intercessório exatamente no seu dia. Por isso o Mombrana diz que o Cordeiro deixa o trono no último selo, que no último selo é na última era, é nos dias do Mombrana que tinha que deixar. E o último eleito não somos nós, nós somos os últimos que estamos ligados no último. Mas nós não valeríamos nada se não tivesse aquele que nos gerou. Nós estamos ligados naquele que nos gerou. O último gerou o último povo, certo? Então nós estamos ligados nele. Mas com respeito à abertura do livro, a revelação dos selos, o Cordeiro tomar o livro e sair do trono, é quando o último eleito entra para revelar o livro. Não quando o último eleito entra para ser arrebatado. Não, quando entra para ser revelado o livro. Quarto selo 60 da antiga tradução. Mombrana diz, quando o último entra, a coisa será revelada. Então, já foi revelado quando esse último entrou. Então, presta atenção. Aí o Mombrana disse, isso terminou. Quando? Quando os selos foram revelados. Quando o último, que era tudo que havia redimido. Ele veio para redimir. Parágrafo 150. Almas que estão em prisão agora. Esta é a tradução da Voz de Deus. Ora, por que ele não os redimiu há 40 anos atrás? É pergunta. Há 2000 anos atrás. Por quê? Veja, o nome deles está no livro da vida, nesse livro. E ele tinha que permanecer aqui, porque era o próprio Deus, era o propósito de Deus redimi-los. O nome deles foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. O Cordeiro
foi colocado ali com isto para ser morto. Aqui veio o cordeiro, quando foi morto, e voltou para fazer intercessões. Aí sim, o cordeiro veio, morreu, Jesus Cristo, e voltou. Aí ele subiu ao Pai, foi para o trono fazer intercessão. Haverá muitas personificações, muitas coisas mais, porém, havia realmente alguém que ia ser salvo. A igreja foi predestinada para ser sem mancha nem ruga. Ela vai estar ali. Agora você pensa numa era desta, a pior era que existe. Se é a era da plenitude de Deus, é a era da plenitude do pecado. É a era da plenitude de Satanás, trabalhando, enchendo os corpos do que não presta. E Deus enchendo só os seus da revelação. Mas o diabo também está enchendo os seus, com incredulidade. E incredulidade no quê? Na palavra que foi revelada nestes dias. Então é Deus enchendo em plenitude os seus vasos, que é Deus na igreja, e Satanás enchendo os seus. Você vê que nunca se ouviu falar em traições, assassinatos, morte, de toda a qualidade, como hoje, porque é a plenitude. Vai piorar, certo? Vai piorar até chegar à grande tribulação, depois até a batalha do Armagedon. É morte, é destruição que tem que acontecer, é a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos era a plenitude também dos gentios. Quando os gentios completassem o seu tempo. Enquanto não completa, não é plenitude. Mas quando completou o tempo, ao ponto de Apocalipse 10:6, o anjo que desceu do céu e que tem o livro aberto na sua mão, disse: o tempo acabou. Então, este é o espaço de tempo que você vê de irmão Brana para cá, da revelação para cá. O último eleito trouxe esta revelação para formar o povo eleito da última era. Então nós estamos chegando na última era, no último tempo. Não é nem na era de Laodiceia. Da era de Laodiceia veio o mensageiro, terminou a era, acabou o tempo para que ele pudesse entrar na revelação da palavra, e para cumprir São Lucas 17, 26 a 30, ele não podia cumprir dentro da era. Era ao terminar a era de Laodiceia, manifestará o Filho do Homem. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108. É quando termina. Amém? Vamos mais um pouquinho aqui. Olha, é muito cansativo. Está calor. Se você tem que sair um pouquinho, tomar uma água, vai, só não me atrapalha. Se tiver que lavar o olho, lava. Já deve ter tomado banho em casa, mas deve não ter sido suficiente. Aí vem na igreja e os olhos pesam, né? Os olhos pesam. Vou crer que é isso aí só. A igreja foi predestinada para ser sem mancha nem ruga. Ela vai estar ali. E o Cordeiro morreu por esse propósito. E então, quando se redimiu o último nome nesse livro, escuta, e então, quando se redimiu o último nome nesse livro, o Cordeiro apareceu e tomou o livro. E disse: eu sou aquele que redimiu. Então, para aparecer o Redentor,
Ele fez o trabalho de redentor há 2000 anos, mas ele veio aparecer agora, porque do trabalho de redentor que ele fez, que era morrer, tomar nosso lugar, pagar o preço da própria lei de Deus, que era sangue inocente. Só que ele não podia nos redimir. Antes de nos redimir, ele tinha que interceder por nós. Então ele morreu, subiu, assentou-se com o Pai no seu trono, intercedeu por nós por 2000 anos. Agora, é isso aqui que é bom você ver à luz da mensagem. Agora, ele toma o livro, sai do trono, para cumprir a parte do Redentor, para dizer para nós, olha o livro na minha mão, e agora você não somente pode olhar nele, mas pode comê-lo também. Mas não podia. Se você continua ainda esperando que seja o dia da redenção lá na frente, então você vai ter que saber, ou teria que saber, estas coisas aqui, lá na frente. Mas o profeta já revelou lá atrás. Já foi tudo revelado. O que nós estamos fazendo é só tomando conhecimento destas coisas. Amém? Agora escuta, eu quero deixar isso daqui firme também, porque onde forma doutrina eu gosto de falar. Lembre-se, 133, 134, 135, almas que estão em prisão agora. Lembre-se, os 7 selos foram consumados. E quando essas 7 verdades reveladas, reticência, aí ele diz, um deles, ele não nos permitiu conhecer. Qual foi? O 7º. Por que ele não nos permitiu conhecer? Porque tem um ministério. De Apocalipse 10, 8 a 11. Para poder fazer-nos conhecer essas coisas. Por quê? Porque o 7 era ele. Nunca é bom a gente falar da gente. É bom os outros falar da gente. E muito melhor quando a gente não está perto. Não é bom os outros falar da gente, nem mal nem bem, quando a gente está perto. É bom falar da gente, mas quando a gente está longe. Então, para falar o que foi o 7º selo, que o irmão Brana diz, ele não nos permitiu conhecer, mas ele revelou 7 selos, eles foram consumados, mas ele não nos permitiu conhecer, porque chegaria o tempo do ministério da esposa, Apocalipse 10, 8 a 11, e agora é o tempo que nós estamos conhecendo estas coisas. Não foi para o tempo do irmão Brana. Ele diz, se o irmão Brana falar, eu creio. Irmão Brana falou. Ele falou em várias mensagens que foi revelado o 7 selos. Só que ele não podia falar o que era aquilo. Foi revelado o 7º selo. Mas ele não podia falar, era concernente seu ministério. Por isso ele diz, vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. Eu estou aqui com o parágrafo, devo chegar lá ainda. Todos vocês, suponho, o 7º selo, ele não permitiu. Porque não seria irmão Brana quem ia falar. Seria a esposa. Apocalipse 10, 8 a 11. Agora, João, come o livrinho. Você pode falar dele. Outra coisa, por que irmão Brana não podia falar? Porque aquele era o dia da vinda. E o que está escrito em Mateus 24, 36? Aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho. O Filho você vai ver, desde o tempo de Jesus, é um mistério que o Espírito guarda para revelar no dia que Ele quer.
e tinha que cumprir primeiro. Nos dias de Jesus, Jesus disse que não sabia. Nos dias de Brana, Brana disse que nós não conhecemos o sétimo selo. Tem alguém maior que Brana? Não tem ninguém maior que Brana. É como não tem ninguém maior que Jesus. Mas o ministério de William Brana era maior. Por quê? Porque era Jesus em William Brana. O ministério da noiva é maior. Por quê? Porque é Jesus na noiva. É esse ministério que você fica sabendo. Quem foi o sétimo selo? Hoje nós sabemos. Os personificadores estão pregando aí fora. Eles escutaram o CD lá atrás. Não deu para acompanhar, para andar junto. Porque como pode andar dois juntos se não estão de comum acordo? E eles não estão de comum acordo com tudo, eles gostam de fazer encontro pastoral. E João não faz isso. A noiva não faz isso. Eles gostam de certas coisas, eles não podem crer no novo nome. E a noiva crê, ela já até recebeu. Como andar junto? Se não estão de comum acordo. Mas que vários deles creem e prega também ao ponto de você ficar, fulano, ele também crê. Ele crê na terceira etapa. Olha, ele está pregando o sétimo selo. Foi Brana. Mas de onde ele tirou isso? Vai lá atrás e vê aonde ele tirou isso. Nós estamos pregando essas coisas aqui. Mas vai lá atrás e vê de onde nós tiramos. Não é nossa. É de William Brana. Vê de onde nós tiramos. Porque o William Brana pregou primeiro essas coisas. Nós só estamos aqui conhecendo isto. Por isso, irmão Brana tinha que falar. Um deles, o sétimo selo, ele não permitiu conhecer. Nós não conhecemos. Porque era a vinda do Senhor. Irmão, isso tem que enquadrar. Certo? O irmão Brana fala, você tem que fazer o quadro. Faça o quadro certo. Senão você faz o quadro da vaca comendo capim na copa da árvore. Mas quando você faz esse quadro, Mateus 24, 36... Aquele dia e hora, era o dia do sétimo selo. Ninguém sabe, nem Brana. Certo? Naquele dia. Agora, irmãos, eu não posso te falar que depois daquele dia que ele não sabia. Porque depois ele foi falando. E aí ele foi falando que o sétimo foi revelado. Foi falando até o fim que foi revelado. Mas naquele dia não podia. No dia da revelação. Não podia. É coisa que Deus proibiu ele de falar. Agora não vamos discutir. Deus proibiu ele de falar e falou para João, como o livro, e fala outra vez. Ele era proibido, mas João não. Então nós temos que encontrar essa mensagem de João. O povo precisa encontrar isso. Não é um João pirata. Tem um monte de João aí, mas é João pirata. Você tem que tomar o original. Vai na mensagem, toma o original. Por que pegamos o batismo em nome de Jesus Cristo? Eles diziam que o batismo em nome de Jesus Cristo era do Sabélio. Não, era de São Pedro mesmo, do Espírito Santo. Você tem que ir na Bíblia. Aonde está? Aí está em Atos 2:38. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não tem nada de Sabélio ou outro. O que importa é esta revelação. Aquilo que Brana falou foi o Apocalipse que não podia ser dito enquanto não chegasse a voz do sétimo anjo. Irmãos, a voz do sétimo anjo, ele diz a vocês que é seu oitavo. Não, você só tem que entender que o sétimo está para trás. Nós não somos o oitavo. O sétimo está para trás. O sétimo já revelou. Deus já até recolheu ele. Ele já revelou, ele cumpriu seu ministério. Jesus cumpriu o seu ministério. E morreu. Brana cumpriu o seu ministério. E morreu. A noiva cumpre o seu ministério. E ela vai ser arrebatada. A noiva, estou falando de um corpo em geral, vai ser arrebatada. Amém? Bom, eu gosto de ver essas coisas,
porque cada dia eu tenho mais luz nisto. O dia da redenção, eu estou selado até o dia da redenção. Então eu fui selado até que eu entendi que eu já fui redimido. Pronto. Se eu já fui redimido, e se antes eu aprendi não entristecer o Espírito Santo, antes de eu ser redimido, e agora que eu sou redimido? É isso que nós temos que memorizar. Como vamos entristecer o Espírito Santo? Se não era para entristecer o Espírito Santo, até o dia da redenção. Agora eu já sei que o dia da redenção foi o dia que o Cordeiro tomou o livro, saiu do trono. Ele me redimiu. Ele diz, eu fiz isto. Eu sou o Redentor. Eu sou seu parente. Já identificou comigo. Me identifiquei com ele. Como entristecê-lo? Eu tenho uma maneira de entristecê-lo. Se eu disser, eu não vejo essas coisas. Isso não é verdade. Aí eu vou entristecê-lo. Mas esse não é o trabalho da noiva, a esposa de Cristo. Ela já teve a revelação. Amém? Bom, deixa eu acompanhar alguma coisa que eu marquei aqui, porque senão eu vou ficar devendo para vocês. Irmão Branco diz, se preguei alguma coisa em minha vida que fosse inspirada, foi isso, foi os selos. 135 almas que estão em prisão agora. Então, o selo, se você entender o que é pregar uma coisa inspirada, o irmão Brana diz, ouvi, mas agora vejo, ele diz que Moisés estava inspirado e não sabia o que ele tinha falado. A inspiração leva a pessoa a falar uma coisa que ela não pensou. A inspiração expressou. E Moisés expressou isto. Vocês verão os corpos dos egípcios na praia do mar. Ele não pensou, olha que chegou do outro lado, aí começou a aparecer egípcio na praia do mar. Porque você sabe, o mar tem uma coisa boa. Ele joga tudo para a praia. Ele joga tudo fora, ele faz limpeza. O mar, ele faz uma limpeza em si. Ele joga para fora. E os corpos dos egípcios já iam para a praia, e ele tinha falado isto antes, pregado isto antes de acontecer. E agora eles viram os corpos deles na praia do Mar Vermelho. Era inspiração. Quantas coisas o irmão Brana pregou por inspiração. Se eu disser para você, tem hora que não dá nem para a pessoa crer. Quando o irmão Brana disse que a era tinha terminado, foi por inspiração. Quando o irmão Brana disse a intercessão terminou, foi por inspiração. Ele foi falando por inspiração coisas que depois, se você perguntasse para ele, ele dizia assim, eu sei, você deve ter tirado isso lá dos selos, mas ele não podia explicar. Mas você tem que entender isso daqui. Você precisa de saber que hoje não estamos vivendo nos dias de William Branham, estamos vivendo nos dias da noiva, do ministério final, quando completa o corpo. Como Cristo veio? Como foi fotografado? Se você vê aquela fotografia, vê a cabeça. Por quê? Porque o corpo dele estava aqui. Mas veio a cabeça. E a cabeça desceu em quem? Num homem. Para quê? Para que a mensagem desse homem completasse o corpo. A mensagem do profeta veio completar o corpo. Por isso, a mensagem da noiva não é uma oitava. A mensagem de João não é um oitavo. É o corpo do sétimo. É o corpo. O cabeça é Cristo em Brana. Mas aqui está o corpo, sujeito, submisso. Porque eles podem achar
a coisa diferente. Mas eles veem que nós somos submissos à mensagem. O que diz a palavra, o que diz a mensagem do profeta, nós pregamos e provamos. A nossa fé, ela é provada. Nós não só falamos, nós provamos. Certo? Se nós falamos que o 7º selo foi revelado, provamos que ele foi revelado. O 7º selo, 150 e 165 da antiga tradução, mostra que ele foi revelado em carne. Irmão Branham clareou isso para nós. Ele falou do 7º anjo da constelação, dizendo, era ele quem tinha o 7º selo. E ele voou para mim. Voou para Branham. Aquele anjo era o 7º anjo. Não podia voar para Wesley, nem para pentecostais. Já tinham passado suas eras. Mas voou para mim, 201 e 202, também do 7º selo. É bom as pessoas guardarem isto. É a mensagem que diz quem era o 7º selo, quem tinha o 7º selo. O 7º anjo da constelação. Voou para quem? Voou para o anjo terreal. O anjo da constelação voou para o anjo terreal. Aquele anjo da constelação era o 7º. Voou para o 7º terreal, que era Branham. É por isso, quando fala que Jesus vem com seus anjos, quando fala milhares de anjos é diferente. Mas quando fala com os seus anjos, a gente pensava que seria também muitos anjos. Era só 7. E nós não sabíamos. Ele vem com os seus anjos. E ele já veio. Com os seus anjos ele veio para manifestar o 7º selo. Bom, a gente tem aqui, é tudo já escrito na mensagem do irmão Branham, é só ir pegar e ler para vocês. Deixa eu prosseguir um pouco para mim ver se este pensamento a gente leva mais avante para vocês verem os acontecimentos. O 6º selo. No 6º selo ele diz, onde todas as 7 trombetas soam com esse 6º selo. Mostrando claramente, 6 trombetas já soaram. A 7ª trombeta, porque ainda falta parte do 6º selo, porque na tribulação ele vai cumprir literal. E na tribulação terá Moisés e Elias, que são os 2 anjos de Deus, que estarão cumprindo esta trombeta, a 7ª trombeta, porque esses anjos tocarão sua trombeta. Eles não tocam 2 trombetas, é uma trombeta. Os 2 anjos estarão tocando a sua trombeta para Israel. A mensagem é para Israel. Eles estarão tocando, e quando ele toca essa trombeta, olha para você ver, a 7ª trombeta e o 7º selo. O 7º selo foi um profeta. A 7ª trombeta é 2 profetas. Certo? Apocalipse 11, 15. Quando soar a 7ª trombeta, exatamente neste período que a voz dirá, os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo. Exatamente quando Moisés e Elias estiver na grande tribulação, final da grande tribulação, para eles poderem mostrar esta 7ª trombeta dos judeus. Mas nós tivemos aqui 7 trombetas dos gentios. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. São 7 trombetas dos gentios. E tem as 7 dos judeus. As dos judeus já cumpriram 6 trombetas. E falta a 7ª,
que estará completando quando Moisés e Elias estiverem na terra. Porque a 7ª trombeta é profeta outra vez. Tem que ter profeta. Você tem os outros, são anjos. Na 6ª trombeta, nós tivemos aí 4 anjos. Hitler, Stalin, Mussolini e Eichmann. São 4 anjos da 6ª trombeta. Mas quando chegar a 7ª trombeta, não é apenas anjo, são profetas. Então, a mensagem deles para os judeus, enquanto que nós, o 7º anjo aqui, o 7º selo, foi a vinda do Senhor, quando o Senhor veio em carne na terra e pisou aqui na terra. Amém? Escuta aqui o 138, 137, 138. Eu estou lendo toda essa mensagem. Almas que estão em prisão agora. O 7 é sempre o mistério. Por isso, Branham era o 7º anjo. O que era? O mistério. Ele mesmo dizia, não conhecemos. O 7º selo. Observe esse 7, que é o término. Foi a mensagem do irmão Branham. O término, ninguém mais revelará coisa alguma. Vocês podem ver que o que a noiva hoje prega já está dentro da mensagem. Está sendo mostrado dentro da mensagem. Por quê? Porque o 7º anjo já tinha pregado, ele terminou o ministério. Você pode ver, agora nós somos redimidos. Mas quando é que ele pagou o preço da redenção? Lá atrás no Calvário. Ele pagou, ele consumou a sua obra lá. Mas nós estamos agora recebendo a redenção nesse dia, quando o Cordeiro sai do trono, toma o livro e mostra para nós: eu sou o que venci. Eu tenho o livro na mão. Adão perdeu, eu tenho na mão outra vez. É isso que se deve ver. Eu sou o Redentor. Eu te redimi. Por isso saí do trono. Tenho o livro na mão para mostrar que você faz parte deste livro da redenção. E a redenção, eu tenho que chegar lá. Deixa eu ler que é melhor. 138. Almas que estão em prisão agora. Porém, com o 6º selo, onde essas trombetas abriram-se, lembre-se, debaixo dali, nós descobrimos que o Cordeiro surgiu, apareceu em cena, ele tinha deixado o propiciatório. Guarda bem a leitura que eu estou fazendo, irmão. No 6º selo, o Cordeiro tinha deixado o propiciatório, sua obra de redenção terminara. E ele surgiu e tomou o livro da destra daquele que se assentava sobre o trono, e o tempo não era mais. Acabou o tempo. Fomos selados até o dia da redenção. Ali acabou o tempo da redenção. Mas já tínhamos sido selados. Você foi selado para este dia, por isso você creu na mensagem. Quando você vê as pessoas opinando contra, lutando contra, é porque elas nunca creram na mensagem. Elas não estavam na redenção. Elas estão perdendo o dia da redenção. Fomos selados até o dia da redenção. Quando o Cordeiro toma o livro, sai do trono e declara: eu sou o Redentor. Imediatamente um anjo apareceu no 7º capítulo, ou no 10º capítulo, no 7º versículo. Este anjo desceu e jurou que o tempo não era mais. Você vê como faz uma ligação desse anjo que desceu. O anjo que desceu era Cristo. Quando ele está na terra, ele é Branham. E é ele, o ministério dele, que diz: o tempo não é mais. Acabou o tempo. E ele não podia redimir na cruz. Por isso, estamos selados até o dia da redenção. Se o povo entendesse
Estão aguardando o dia da redenção. O dia da redenção foi quando o Cordeiro tomou o livro, saiu do trono e se apresentou. Eu sou o Redentor. Com o ministério de William Branham, ele se apresentou em Brana para dizer: eu sou o Redentor. Brana não é Jesus, mas Jesus é Brana. Era Jesus dizendo: eu estou aqui me apresentando como Redentor. Eu sou quem te redimiu. Esta mensagem que você está ouvindo do 7º anjo é a mensagem do Redentor. Não é para redimir o Velho Testamento. Espera lá. E ele não poderia redimir na cruz, porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro, e ele tinha que ficar ali para fazer intercessões até que a última pessoa estivesse terminada. Glória! Porém, um dia ele se levantou dali, surgiu. Onde estava o livro? Ainda estava com o dono, o abstrato, Espírito, o Deus Todo-Poderoso. E João olhou em volta e ele chorou porque não havia ninguém, nem mesmo digno de olhar para o livro e principalmente abrir os selos para revelar o que era o mistério oculto. 141. Almas que estão em prisão agora. Os mistérios estavam nos 7 selos. Quando estes 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia inteira. Quero que você entenda que aquilo que o irmão Branham disse que não conhecia o 7º selo, não é causa de dizermos que a Bíblia ficou aberta só assim. Não, ela ficou aberta inteira. Ele mostra sempre que ela está, os 7 selos foram abertos. Isso abriu a Bíblia inteira. Os 7 selos, ela foi selada com 7 mistérios. E nestes 7 selos, retinha o mistério inteiro dela, da Bíblia. Era o livro da redenção. Mas agora você tem que ver aqui. O livro da redenção, o Novo Testamento. Por que não o velho? O velho já tinha completado na cruz. Sempre é assim. Aquele selo que vem para uma próxima redenção, o selo era a morte de Cristo, que completou o do Velho Testamento. Escuta aqui. Não o velho. Ele clamou pela redenção, não do Velho Testamento. Porque do Velho Testamento, quando Jesus morreu, aquele povo do Velho Testamento, aqueles irmãos do Velho Testamento, se levantaram e subiram com ele no seu rapto. Subiram com ele, os irmãos do Velho Testamento. Aqui está. Então, quando ele vem clamar aqui, não é para o Velho Testamento, está aqui, ó. Não o velho, este somente proclamou para o Novo Testamento. Por isso temos aqui o livro da redenção, o Novo Testamento. Não é o livro da redenção, o Novo e o Velho Testamento. Hoje a mensagem do profeta é o livro da redenção, o Novo Testamento. Porque o Velho Testamento já foi completo. Quando Cristo veio, aperfeiçoou o sacrifício do Velho Testamento e os irmãos ressuscitaram e andaram com ele ali em Jerusalém, foi visto por alguns e logo subiu com ele no seu rapto. Amém? É por isso que agora vai acontecer a mesma coisa. Jesus levantou e levou um grupo de gente com ele. Qual? Do Velho Testamento. Mas agora está clamando pela redenção do Novo Testamento. Não pensa você que essa crença que irmão Branham tem que ressuscitar primeiro para revelar, está errado. Mas que o irmão Branham vai ressuscitar primeiro, é bíblico. Não para revelar. É bíblico. Porque os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. A ressurreição não começa de Paulo para cá. A ressurreição começa de Branham para lá. Entende?
Então as pessoas, elas confundem, aí eles também crêem na ressurreição. Não, você tem que aplicar certo. Não cremos que o irmão Brana vai ressuscitar para revelar selos, novo nome, trovões, já revelou. Mas cremos que na ressurreição ele é o primeiro, não para chamar os outros. Não, praticamente Jesus não precisou fazer isso. Vocês lêem a Bíblia, Jesus morreu, os túmulos se abriram. Mateus 27, 50 em diante. Ele morreu, os túmulos se abriram. Só que os irmãos não saíram do túmulo. Quando ele morreu, os túmulos se abriram. Havendo saído do sepulcro depois da ressurreição dele. Aí quando Jesus saiu do sepulcro, eles saíram também. Por isso nós cremos nesta ressurreição, que o grande estrondo, que muitas vezes as pessoas estão esperando, o irmão Brana falou, virá um grande estrondo, e eles estão esperando um estrondo para acontecer, já aconteceu lá atrás. Aquilo já abriu as tumbas. Você pode crer do jeito que você quiser, mas esta é a aplicação bíblica. Aquilo já abriu as tumbas, mas quando o eleito, o último eleito, ressuscitar, todos nós sairemos com ele. Todos nós, todos os eleitos. Começa daqui, de Brana até Paulo. Não vai começar de lá para cá. É uma contagem regressiva. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amém? Cada vez que a gente vê a mensagem, a gente vê a luz que ela tem. O eleito precisa aproveitar disso daí. Toda essa luz aqui, ó. Eles se têm feito, não podem ser aperfeiçoados sem nós. Eu tenho que ler isso daqui outra vez, porque faz parte da mensagem. Hebreus 11, 39, 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmão Brana aplicou isso aqui para o nosso tempo. Para que eles, sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. Nenhum deles. Paulo depende de nós. Paulo tinha o verdadeiro evangelho, mas não tinha trovão, não tinha selos, não tinha novo nome. Pedro depende de nós. Ele tinha o batismo em nome de Jesus Cristo, mas não tinha a revelação que nós temos aqui. Depende de nós. Irineu depende de nós. Martim, Columba, Lutero, Wesley, pentecostais, depende de nós. Agora, o irmão Brana, aquilo que ele não podia falar, estamos falando. Isso mostrando que ele depende de nós para falar isso também. Depende de nós, depende do João, depende da esposa, para falar essas coisas que ele não podia falar. É isso que você tem que entender. Jesus podia dizer, eu sou, mas Brana não podia falar, eu sou. É nós que temos que falar, ele foi. Entende? Mas Jesus podia dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus podia dizer, eu sou a luz do mundo. Mas nenhum outro homem pode dizer, eu sou. Então, quando chega a noiva, ela tem que dizer o que Brana foi. Ele foi o sétimo selo. E não somente ele, eu também sou. Você também é. O sétimo selo, o irmão Brana disse que ele só termina quando a noiva sair da terra. Então aqui está o sétimo selo. Eu não sei o que é o sétimo selo. Brana não falou, João falou. A noiva está pregando. O que é o sétimo selo? O que é o novo nome? Está claro na mensagem. É revelação, na verdade.
Não é questão de você pensar, eu estudo bastante. Você pode estudar a mensagem quanto você quiser, você pode saber a mensagem de cor, que não vai adiantar nada. Você pensa que você chegar aqui e falar a mensagem de cor, não vai adiantar. Você tem que ter revelação daquilo que você falou. Revelação. E a revelação é muito diferente daquilo que você sabe, daquilo que você aprendeu, daquilo que o seu intelecto te declara. A revelação é superior. Ao ponto do irmão Branham falar que quando foi revelado, aquilo foi diferente do que pensávamos. Se foi diferente até do pensamento do irmão Branham, pensa bem do nosso, não é? Deixa eu encerrar aqui agora. Vou ter que encerrar aqui, não é? Deixa eu ver aqui. 347. Olha, coisas que vocês conhecem, mas eu tenho que falar com vocês também. 347, 348, 349. E eu já estou nos últimos 5 minutinhos meus. Almas que estão em prisão agora, 347 ao 349. Mas lembre-se, todo esse tempo, Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem se redimido. O 6º selo tem se produzido. O 7º selo o traz de novo à terra. Se as pessoas entendessem, o 7º selo, por que o William Branham teve que ser arrebatado para dentro da nuvem formada por aqueles anjos? Ele que falou que foi arrebatado lá. Para quê? Para cumprir isso. O 7º selo o traz de novo à terra. Ele teve que subir para poder trazer Cristo à terra. Entende? Vai perguntar que gente que subiu, também não sei. Você dá um pulinho, não aguenta mais do que um pulo. William Branham subiu, os anjos tomaram ele e levaram para dentro da nuvem formada por eles. Não tenho que discutir, eu só creio nisso. Eu não tenho nem que provar, nem Branham tem que provar isso para mim. Eu creio e acabou. Certo? Eu creio nisso. Então está aqui, o 6º selo se tem produzido, o 7º selo o traz de volta à terra. Foi quando o ministério do Filho do Homem veio no irmão Branham. O 7º selo o traz de novo à terra. Foi naquele tempo, talvez as pessoas estão esperando trazer Jesus na terra. Ele não vai vir na terra mais. Ele não vai. Agora ele vai vir nos ares. Na terra foi nos dias da voz do 7º anjo, ministério do Filho do Homem. Agora ele vai vir nos ares e nós o encontraremos nos ares. Amém? O Cordeiro veio, tomou o livro da destra dele e se assentou e requereu o que ele possuía. Se assentou não é naquele trono que ele saiu. Tem sempre que repetir isso. Como que você pensa que ele saiu do trono de misericórdia, pega o livro, revela o livro e volta para o trono de misericórdia? Ele não pode. Aquele trono de misericórdia só podia ele ficar quando o livro está fechado. Com o livro aberto ele não pode. Aquele trono fumega. Ele saiu de lá. É como você querer voltar ao ministério de William Branham e querer revelar 7º selo, 7 trovões, novo nome. Já foi revelado. Aquilo está fumegando. Você tem que crer nessa revelação. Amém? Amém. Escuta aqui para mim encerrar. O Cordeiro veio e tomou o livro da destra dele, se assentou e requereu o que ele possuía. Requereu. Você é a parte que ele requereu. O que ele tinha redimido. Isso mesmo, sempre tem sido essa terceira puxada. 348. 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. Tem que repetir? 3 é perfeição. O ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Cristo novamente. Por quê? Porque Cristo já tinha vindo uma vez. Reproduziu Cristo novamente. No espiritual? Não, no natural.
Quer dizer, em carne. Cristo, num homem. O ministério chegou à perfeição, foi quando reproduziu Cristo em carne humana. Outra vez, Cristo novamente no natural, entre seres humanos, assim como foi nos dias de Ló. Oh, pense, 349, as pessoas poderiam prosseguir pregando, pensando que elas estão sendo salvas, crendo que elas estão fazendo certo, crendo que suas organizações estão crescendo, seguramente, e nem um raio de esperança sequer. E se essa visão foi isso, e tem sido tão dura contra as mulheres, nós temos chegado nessa hora, a porta está fechada, acabou-se, o livro está na sua mão. Quando o livro está na sua mão, acabou o tempo, acabou a redenção. O livro está em sua mão, ele vem e diz: eu sou quem redimiu. 152, tem que encerrar com isso aqui. Porque se eu falo que o irmão Brana disse, eu gosto de provar na mensagem para ficar fácil para vocês. A igreja foi predestinada para sem mancha, aqui já até repeti. E o Cordeiro morreu por esse propósito. E então, quando se redimiu o último nome, nesse livro, o Cordeiro apareceu, tomou o livro e disse: eu sou aquele que redimiu. Quando foi que o Cordeiro tomou o livro? No tempo de William Branham. Foi ali que terminou a redenção. Nós fomos selados até aquele dia. Aquilo mostrou tanto que nós estávamos selados. Olha para você ver quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Provou tanto que estávamos selados com o Espírito Santo, que quando aquilo chegou, a revelação chegou para você, você creu. O que foi isso? Foi uma prova que você tinha sido selado até esse dia. Quando chegou o seu dia, você disse: ô Senhor, eu creio. Os outros, isso é falso. Você diz: eu creio, eu aceito, eu estou vendo. Os outros não vê, você vê. O dia da redenção terminou exatamente ali, quando o Cordeiro tomou o livro. Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade, Senhor. A mensagem do seu profeta é profunda, é rica, mas é do alcance do analfabeto. Ele pode ver e crer nessas coisas, porque está bem esmiuçado, Pai, para todos nós, esta luz da sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Continue operando em nosso ser, com o poder da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que cada irmão possa reconhecer: eu já estava selado com o Espírito Santo até o dia que essa mensagem apareceu. Quando ela apareceu, aí eu criei nela, que era o meu dia, o dia da minha redenção, o dia do meu livramento. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu vim aqui para falar da minha fé, do que Deus fez com a noiva, mostrar o que ela é, abrindo a redenção e a reclamando para si o que lhe pertencia, a vida eterna estava ali. O molho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei quem sou. Redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Esta nova jornada é
nos transporta mais além, abrindo o caminho para a terra celestial. Somos o selo aberto para o destino final. O molho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais.